você entende por bibliologia? Estudo o quê? A Bíblia que eu faço, né? Tá? Então vamos lá. A palavra teologia. Teologia, tel e logos. Tel e logos, então vem logia, estudo ou tratado. Tel é uma palavra grega que quer dizer Deus. Lembrando que Deus não é o nome do nosso Deus, é um adjetivo apenas. Ok? Tel é grego, que significa Deus. Logos ou logia, estudo ou tratado. Então, teologia é um estudo ou um tratado sobre Deus. A teologia ela não estuda Deus, ela estuda sobre Deus. Eu estudo o corpo humano. Deus eu não estudo. O homem não consegue estudar Deus. Nós estudamos sobre Deus. E dentro desse estudo sobre Deus, o estudo sobre Deus, nós encontramos a matéria bibliologia, que é o estudo da Bíblia. Quando nós falamos de Bíblia hoje, todo mundo lembra, já pensa o quê? A Bíblia dos crentes, o livro dos crentes, o livro da capa preta, sim ou não? Mas antigamente, Bíblia não era um termo usado referente ao livro dos crentes. No grego, biblos, quer dizer um conjunto de pequenos livros. Na verdade, se você tinha um ajuntamento de documentos, era uma Bíblia. Se você tinha um monte de informações escritas da filosofia, do direito, era uma Bíblia. Porque Bíblia é uma palavra grega que quer dizer um conjunto de pequenos livros. É a partir do segundo século, do terceiro século depois de Cristo, que o termo Biblos, ou Bíblia, que é um conjunto de livros, que nós temos 66 livros, é trazido para o âmbito cristão, como se referindo ao livro que é normativo para a fé da igreja. E aí tomou esse sentido que tem hoje. Então, hoje, quando fala Bíblia, ninguém pensa a Bíblia, um conjunto de livros, um conjunto de documentos. Quando fala Bíblia, todo mundo fala o quê? O livro dos crentes. Sim ou não? Ok? Então, a bibliologia. E dentro da bibliologia, nós vamos analisar alguns pontos. A Bíblia nós temos aí hoje dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Quantos livros no Velho Testamento? Quantos? 39 livros, diga 39. 39 livros no Velho Testamento. Às vezes você vai encontrar essa expressão, é VT, Velho Testamento, NT, Novo Testamento. Então, o Velho Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento tem 27. Primeira coisa que nós precisamos entender é a inspiração da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, 2 Timóteo 3,15, ambos os textos vai deixar bem claro. É um sopro do divino, é uma ação do Espírito Santo, é uma ação de Deus que vai fazer com que esses livros sejam produzidos. Como assim? Nós chamamos do livro, a Bíblia do livro divino humano. É divino que foi inspirado por Deus, e é humano que Deus usou cerca de 40 homens no processo da escrita. Diga, 40 homens. Foi 40 anos no período de 1400 a 1600 anos. Na verdade, com 1100 anos estava tudo pronto. Só que depois de levar aquele tempo todo para compilar, para juntar tudo e etc. Então, nós falamos em torno de 1400 a 1600 anos para a Bíblia ficar toda pronta. 1600 anos, passou por 3 continentes. Primeiro continente, alguém lembra? Sabe? Continente africano. A Bíblia foi formada primeiro, continente africano. Segundo, ela, no processo de formação dela, continente europeu. Terceiro, continente asiático. A Bíblia toda para ficar pronta, enquanto um escrevia dentro do continente africano, outro escrevia dentro do continente europeu, outro escrevia de dentro do continente asiático. A questão é, se eu hoje pegar pastor Claudino e falar com eles, escreve um livro aqui em Guarulhos, aí eu pego o nosso irmão, qual é o seu nome, meu amigo?
Rafael. Eu pego o Rafael e digo: Rafael, escreve um livro lá no Paraná. Aí o Rafael mora lá no Paraná e ele está escrevendo um livro. Aí eu digo para seu nome? Tamires. Eu digo: Tamires, escreve um livro. E a Tamires mora lá na Bahia e ela vai escrever um livro. Aí no final eu ajunto o livro dos três para ver o que deu. Vamos falar o mesmo assunto? Vai haver unidade? Vai haver uniformidade? Vai haver uma confusão danada, sim ou não? A Bíblia, você pega aqui Gênesis e Apocalipse, existe uma uniformidade, existe uma unidade. Fala de assuntos diferentes, mas uma unidade. Jesus é o assunto central, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O homem é o objeto, o indivíduo que está ali no cenário por onde Deus trabalha, se manifestando para ele, para salvar ele e para transformá-lo em glória. A Bíblia não se contradiz. E eu sempre digo aí, quando algumas pessoas dizem assim: a Bíblia se contradiz, eu digo: me mostra o texto. Se você souber entender de hebraico, grego e aramaico, que é as línguas que a Bíblia foi escrita, se você entender de hermenêutica, de exegese bíblica, e você entendendo disso, de metáfora, simile, hipérbole, você entendendo de parábolas, de linguagem literal, linguagem figurada, você entendendo de tudo isso, aí se você provar para falar para mim que a Bíblia se contradiz, beleza. Se você não entender disso aí, você não pode falar para mim que a Bíblia se contradiz. A Bíblia não se contradiz. O que falta é falta do entendimento, da aplicação hermenêutica. O que falta é essas ferramentas que a hermenêutica me dá para eu entender a Bíblia. Hoje, quando eu vou falar de casamento, eu falo com um pensamento ocidentalizado. Mas a Bíblia, quando fala de casamento, pensamento oriental. Nosso casamento se dá numa fase só, no deles dava em 3 fases. Então, para eu entender sobre casamento na Bíblia, eu preciso de quê? Cultura da época. Eu preciso de entender de cultura judaica, cultura da época. Senão eu vou fazer o quê? Vou ficar patinando no gelo seco e tirando da Bíblia coisas que ela não está dizendo. E eu não posso interpretar a Bíblia a meu bel prazer. Eu não posso tirar da Bíblia aquilo que eu quero. Toda vez que eu interpreto a Bíblia a meu bel prazer, quando eu vou lá, leio ela e interpreto ela a meu bel prazer, eu estou fazendo o que nós chamamos de exegese. O que é exegese? É eu colocar na Bíblia aquilo que eu quero. Eu leio o texto, não entendi, mas eu acho que é isso. É o nosso achismo. Nós não podemos fazer uma exegese bíblica, nós temos que fazer uma exegese bíblica. O que é a exegese bíblica? Eu pego as ferramentas que a hermenêutica me dá e com essas ferramentas eu vou entender o texto à luz do que ele quer dizer e não do que eu quero que a Bíblia diga. E hoje em dia o século XXI chegou assim. As pessoas querem servir a Deus do jeito dela, mordomia cristã. Você aceitou Jesus? Você não é mais teu. Fala para o seu que está do teu lado: você não é mais teu. Fala: você foi comprado. A Bíblia diz que você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Então você é de quem agora? Quem é que agora guia, direciona e dá normas para você? Então que conversa é essa que eu quero do seu jeito? Ninguém manda em mim, a vida é minha, eu faço do jeito que eu quero. Está fazendo sentido? Cai alguma ficha enquanto eu falo? A exegese bíblica. Tá. Então, o que é uma inspiração? Por que a Bíblia é divina? Porque veio de Deus. Por que ela é humana? Porque Deus usou 40 homens, cada um com seu nível intelectual. Uns com muito, outros com pouco. Deus usou Amós, que era um boiadeiro, cultivador de sicômoro. Usou Daniel, que era um estadista. Usou Davi, que era um pastor de ovelha e depois um rei. Usou Ezequiel, que era sacerdote e foi chamado para o ministério de profeta. Usou Paulo, que era um doutor. Usou Pedro, que era indouto. Deus simplesmente levantou homens de tudo quanto é tipo de jeito. Usou um estrategista militar como Josué. E eles foram inspirados por Deus a escrever. O que é inspiração? Por exemplo, eu penso, tudo que eu penso
Quando eu puxo o ar, eu estou inspirando. O meu pulmão pega esse ar que eu inspirei e ele devolve. Quando ele devolve, ele sobe a um processo mecânico que só Deus vai explicar. Bate as minhas cordas vocais e o meu pensamento vira uma voz. O meu pensamento vira uma frase. Para o meu pensamento virar uma frase, envolve a inspiração, o vento que desce, que eu puxo, vai ao meu pulmão devolve, bate meu sistema vocal e o meu pensamento é expressado, é exprimido. Vira uma frase. Ninguém fala sem antes pensar. Ainda que seja às vezes pensamento automático. O que é pensamento automático? Quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, eu já pensei. E aí, falando de inteligência emocional, tem gente que explode a qualquer hora. Por quê? Porque não tem inteligência emocional. Quando ele viu, ele já fez. Quando ele viu, já explodiu. Quando ele viu, é automático. Que ele já tem vícios emocionais da infância, da adolescência, da juventude, chegou na fase adulta com esses vícios emocionais. Mas isso vemos mais à frente. Então, a inspiração, para você entender, você pega essa ideia fisiológica e é assim, ó. Vem de Deus, vem do alto, e esses homens falam. Quando eles falaram, o que eles falaram foi plenamente inspirado por Deus. Essa inspiração plena cessou quando o último livro da Bíblia foi escrito. De lá para cá, nós vivemos uma inspiração comum. O que é uma inspiração comum? Eu estou dentro da igreja, eu prego, Deus pode me usar em dons espirituais, seja revelação, profecia, cura, etc. A Bíblia diz, você não pode julgar o profeta, mas sim a profecia, os dons. O profeta nunca, mas os dons sim. Se cumpriu, ok, foi Deus que falou. Se não cumpriu, foi a falha humana, e pode acontecer. No tempo da preparação da escritura, os homens estavam 100% inspirados por Deus. Então a Bíblia foi escrita em cerca de 1.400 a 1.600 anos, por 40 homens, passou por 3 continentes para ela ficar pronta: africano, asiático e europeu. Foi escrito em 3 idiomas: hebraico, grego e aramaico. Foi escrito nesses 3 idiomas: hebraico, grego e aramaico. Hoje, quando um pregador às vezes vai pregar e diz assim: irmãos, esse texto aqui, no sentido hebraico, quer dizer isso. Aí alguém já fala: já vai o cara falar de hebraico. Já viu aqueles crentes que não gosta? Mas é o cristão que não entendeu que o pregador está preocupado em fazer você entender o significado do texto, porque o escrito hebraico é rico. A nossa tradução para o português é muito pobre, é muito frágil, é muito chula. Esdras, quando começou a ler a Bíblia em hebraico para os judeus após voltar do cativeiro, eles entraram em pranto, chorando, por causa da profundidade. É o texto original, irmãos. Hoje nós temos cópias dos originais, as cópias, mas as cópias dos originais. Então, quando você estuda, é muito profundo, ok? E aí, a Bíblia, os livros eram separados. A forma da escrita, ela começou a forma da escrita, deixa eu voltar. Como que Deus se comunicava com o homem e como que o homem falava de Deus um para o outro? Primeiro começou de forma oral. Aqui começou. Adão viveu com Deus, conviveu com Deus, andou com Deus. Quando ele saiu do jardim, Adão viveu 930 anos. De Adão até o dilúvio, em Noé, nós temos em torno de 1.600 anos. De Adão ao dilúvio, 1.600 anos. Se Adão vai viver em torno de 930 anos, significa que ele comunicou, compartilhou, falou, dialogou com muita gente, até bem próximo de Noé, acerca de Deus. Eu andei com Deus, vivi com Deus, eu estava perto de Deus, eu estava próximo de Deus, ele era assim, ele era dessa forma. Imagina, por que você acha que Enoque, que viveu bons anos antes de Noé, é possível que ele tenha conhecido Adão? Por que você acha que Enoque chegou uma hora que ele andou com Deus e não foi mais achado, foi trasladado? Hoje, você está 2.000 anos distante de Jesus, de quando ele veio aqui na terra. Você serve com paixão, com amor, com entusiasmo. Imagina pessoas que viveu
naqueles 20, 30 anos após a morte e a ressurreição, 100 anos depois da morte e a ressurreição, 200 anos depois da morte e a ressurreição de Jesus. Era muito diálogo oral, muita conversa entre os irmãos. Imagina os dias de Adão. O cara viveu 930 anos. O único cara que teve aquele privilégio íntimo com Deus. Como eram as pessoas que ouviam Adão falando, que ouviam Adão dialogando, que tipo de entusiasmo e fé que existia dentro deles. Enoque chegou uma hora que ele tomou uma decisão. Depois que ele teve um filho chamado Matusalém, Enoque andou com Deus e não foi mais achado. Foi trasladado. Enoque conheceu Noé. Aliás, Enoque conheceu Adão. Está fazendo sentido? Então, a Bíblia, quando ela, antes dela ser escrita, começou a falar de Deus de forma oral. Foi assim, por exemplo, que Moisés vai ouvir falar da história de Jó. Jó, ele habitou, é mais ou menos assim, ó. Imagina, isso aqui é o mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo na Bíblia é chamado de Mar Grande. Aqui estaria a Síria, não. Estaria a Síria. Aqui Israel, ok? Israel. Aqui nasce o Rio Jordão, no Monte Hermon, lá em cima da Síria. Na verdade, como que o Rio Jordão se forma? O pico da montanha de Hermon, em determinada época do ano, ele está congelado, degela, e a água vai descendo, forma o Rio Jordão. O Rio Jordão desce pela Síria, forma um lago na Galileia, que é chamado Lago da Galileia, o Mar da Galileia. O Jordão continua descendo e deságua aqui no lugar chamado Mar Morto. Mar Morto, a água não vai para lugar nenhum, acaba aqui. Muito rico em minério, essa coisa toda, não tem vida nesse mar, não tem vida nenhuma. Aqui estaria o Egito, ok? O Egito. Do Egito a Israel dá em torno de 500 quilômetros. Do Egito a Israel, 500 quilômetros. Como disse que Moisés saiu do Egito levando o povo, ele andou em torno de 500 quilômetros a pé, ok? Aqui ficava Jerusalém. Aqui seria o sul de Israel. Aqui o norte ficava a Galileia. Da Galileia a Jerusalém dá em torno de 110 quilômetros. Quando a Bíblia diz Jesus saiu da Galileia e foi para Jerusalém, ele andou 110 quilômetros. Pensa que você dá 110 quilômetros a pé ou montado num jumento. A Bíblia, quando ela está sendo formada, antes dela ser escrita, Moisés, quando ele cometeu aquele homicídio e fugiu, ele veio para um lugar aqui chamado Midian. É um deserto próximo à península do Sinai, entre Egito e Israel. Tem um lugar chamado Midian. Em Midian tem uma cidade chamada Uz, não é Ur, onde Abraão foi tirado, não é Ur, é Uz. Onde Abraão foi tirado, daria para cá, ó. Assíria, de Israel, aonde Abraão foi chamado, a 3 mil quilômetros de distância. 3 mil quilômetros. Então, aqui nessa região que seria Midian, havia uma cidade chamada Uz, e aqui morou Jó. Jó viveu na época de quem? Jó viveu na época de Abraão. Jó é contemporâneo de Abraão. Como nós entendemos isso? Gênero literário. Quando você lê, estuda a história dos patriarcas, como eles agiam, falavam e se comportavam, e você estuda o livro de Jó, você vai ver que é a mesma coisa, é similar. Então Jó viveu nos dias de Abraão, foi contemporâneo de Abraão. De Abraão a Moisés há quantos anos? 400. Como é Moisés que escreveu a história de Jó? Como que ele escreveu? Oral. Aqui, é claro, a escrita já existia nos dias de Moisés. Moisés escutou sobre a história de Jó. Aonde? Em Midian, foi para onde Moisés fugiu, quando ele cometeu um homicídio. Quando ele foge para Midian, aqui ele ouve a história de Jó.
E aí ele é inspirado por Deus para escrever a história de Jó. E aí ele escreve o primeiro livro da Bíblia, que foi o livro de Jó. O primeiro livro da Bíblia não é Gênesis. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito é o livro de Jó. Então Moisés ele foi inspirado por Deus a escrever um relato oral. Que alguém falou, uma história que foi contada para ele sobre Jó. E ele foi inspirado, ele escreveu. Outra coisa sobre inspiração, por exemplo, Deus ele não inspirou certos fatos, mas ele inspirou o escritor a registrar o fato. Por exemplo, Deus não inspirou Adão e Eva a cair. Deus não inspirou Moisés, Deus não inspirou Abraão a mentir. Mas Deus inspirou Moisés a relatar a queda do homem. Deus inspirou Moisés a relatar a mentira que Abraão contou no Egito, dizendo: Sara é minha irmã. Por que ele mentiu? Porque ele não falou que além de irmã era mulher, porque ela era irmã por parte do pai, mas além de irmã ela era esposa. Então ele omitiu uma parte. Mentiu. Omissão é mentira. Omissão é mentira. Moisés foi inspirado a registrar a mentira. Não é que Abraão foi inspirado a mentir. Davi não foi inspirado por Deus a adulterar. Não foi. Mas o escritor, o profeta, foi inspirado por Deus a registrar a história do adultério. Está fazendo sentido para você? Ok? Então, Moisés ele ouviu a história de Jó e ele escreveu. Mas antes da escrita surgir, era se ouvir de forma oral. Adão contou sobre Deus. Depois surgiram as primeiras formas de escrita. Escreviam-se em tábuas de barro, eram tabuinhas de barro, e nessas tabuinhas fazia pedra, um tijolinho, como se fosse um bloco, estando ela ainda molhada, úmida, se escrevia nela, pedras lavradas. Quando a Bíblia diz que Deus falou: Moisés, lave pedras e traga perante mim. Tem gente que pensa que Moisés foi lá, pegou um bloco de pedra nesse cascalho duro. Não, ele pegou barro, fabricou e fez uma tábua de pedra, no caso de barro, essa tabuinha, e levou, quando foi escrito o decálogo, os 10 mandamentos. Porque quando a gente ouve falar depois de Deus escreveu em pedras, qual é a ideia que vem na mente? Então alguém foi lá no rochedo e quebrou o lapidor e fez uma tábua. E não é. E depois que Moisés quebrou a primeira foi Deus que escreveu. A segunda foi o próprio Moisés. Porque ele quebrou a primeira, quando ele fez aquela burrice lá. Quando ele desceu, ele ficou irado que o povo tinha levantado o bezerro de ouro. Isso aqui é comprovado pela história. A primeira forma de escrita, as pedras de escrever eram tábuas de barro, que no barro dava para escrever, o barro molhado escrevia. Depois mudou para então primeiro, tabuinhas de barro, onde começou o processo da escrita. Depois, ostracon, as ostracas, pedaços de cerâmica, de vasos quebrados, pegava e se escrevia nele, pintava nele. Daqui vem um termo usado de ostracismo, usado para condenados, presos políticos e etc. Pegava o nome do condenado, colocava no ostracon, um pedaço de vaso, e colocava dentro de um recipiente e deixava. Enquanto ele estivesse cumprindo pena, aquele escrito estava ali dentro. Então eu tenho ostracismo, de ostracon, que era uma forma de escrita, se escrevia em vasos de cerâmica, em pedaços. Depois surgiu os papiros. O que é um papiro? Era uma planta, um junco que estava junto ao Nilo, principalmente. Pegava essa planta, ajuntava ela uma na outra e imprensava para formar uma folha. E aí se escrevia no papiro. Problema, irmãos, o papiro com o tempo ele se desgastava muito rápido. Você imagina você formular um documento, daqui a pouco vai começar a desgastar, você tinha que transcrevê-lo, passar para outro. E a Bíblia foi escrita assim, nesse material, no papiro.
Aí surge os escribas. Por que os escribas eram tão importantes? Ganhava bem, era reconhecido. Porque o escriba era quem pegava um rolo, onde estava escrito, por exemplo, um texto sagrado, e transcrevia para outro quando esse precisava ficar velho. Aí depois mudaram, inventaram o pergaminho. O que seria um pergaminho? Pegava um animal, matava um animal, pegava a pele do animal, limpava aquela parte branca de dentro, seca, com tinta, se escrevia no pergaminho. O pergaminho durava mais tempo. A pele do animal durava mais tempo. Você diz, mas o que isso tem a ver com nós? Só para você entender que hoje você tem a Bíblia como tem nas mãos e não valoriza. Você imagina que naquela época não era um monte de... A Bíblia não era os livros como nós temos hoje, eram pergaminhos ou papiro. Eles pegavam um papel, escreviam, colocavam um pedaço de madeira de um lado, um pedaço de madeira do outro, enrolava, formava um rolo, rolos. Você imagina? Então uma Bíblia dava caixotes e caixotes de rolos, de livros. Por isso que na sinagoga, quando Jesus entrou, Jesus leu um texto, havia um servente, um ministro, alguém que pegou um livro, trouxe e entregou para ele ler. Era trabalhoso, era difícil. Você sabe quando que a Bíblia começa a ganhar essa forma aqui, o que nós temos hoje? 1453, se não me falha a memória, ou é 57, alguma coisa assim. Quando Gutenberg criou o prelo na Alemanha, que não era nem a ideia para a sua impressora, a ideia era para produzir livro, e acabou virando a impressora, e o primeiro livro a ser escrito foi a Bíblia, assim, impresso. É quando a Bíblia começa a ganhar esse tom que nós temos outros livros, tudo compilados juntos. Antes os livros eram separados em seções, rolos, pergaminhos. Agora, como esses rolos foram separados e dito, eles serão normativos, serão o cânon da igreja, eles serão o cânon da igreja. Eles serão o cânon da igreja, eles serão normativos, padrão, uma regra para a igreja seguir. Os livros foram ajuntados. Em 97 depois de Cristo, para 99, os judeus falaram: esses livros aqui que nós cremos, que compõem todo o Velho Testamento, esses livros é o que vai continuar sendo normativo para a comunidade cristã, como é para a comunidade judaica. Entenda, o cânon sagrado foi aprovado, aliás, ele foi aprovado por Deus. Os homens só se reuniam para ajuntar aquilo que já era legitimado pelos rabinos, pelos judeus, que todos aceitavam os escritos do Velho Testamento já. Em 97 só reuniu todos esses pergaminhos para se tornar normativo. Por quê? Por causa da capacidade e habilidade que ele tinha de transformar a vida. Não havia incoerência, que mudava pessoas. E os do Novo Testamento, em 379, em um concílio reúne e diz: olha, esse livro foi escrito por Paulo, por Pedro, por fulano, ciclano, são normativos. Eles têm guiado a igreja nas suas comunidades, nos seus devidos lugares. Esse aqui tem que ser para a cristandade de forma geral. Reuniu todos esses pergaminhos e formou o que nós temos hoje, o nosso cânon sagrado. O que é cânon? Ezequiel capítulo 40, verso 5. Para medir o templo, foi visto um homem vestido de linho, que era um ser celestial, com uma cana, 1 metro, para medir. Dessa cana deu origem ao termo cânon. A cana era um metro, ele media, dava o padrão para construir o templo. Então passou a ser chamado dentro da língua teológica de cânon, o padrão, a medida que nós usamos para nos guiar como cristão. Então quem é que nos guia? Qual é a nossa métrica? Quem é que dá o padrão para nós? É a Bíblia. Ela é o cânon sagrado, ela é a medida, ela é o padrão sagrado que Deus deixou para nos guiar, para nos direcionar, para nos conduzir. Por isso que um cristão é guiado pela Bíblia. Por isso que ética e ética cristã é diferente. A ética geral, ela parte de um raciocínio à luz da lógica, da razão. A ética cristã
O seu raciocínio parte da fé. A base é a Bíblia. Por isso que o que a ética geral conceitua como moral e ético, às vezes nós como cristãos rejeitamos. Porque a ética geral parte da racionalização. A ética cristã não. A ética cristã, ela parte da fé, e a base para a conduta, a moral, as decisões, o comportamento do cristão é a Bíblia. É por isso que coisas que a sociedade atual defende, nós não vamos defender. Porque faz parte da ética geral, mas não faz parte da ética cristã. E assim como existe ética no trabalho, existe a ética no direito, existe a ética na medicina. Por exemplo, você pode ter se dado mal na mão de um médico. Quando você chega num outro médico, ele fala mal do colega. Por quê? Ética profissional. Quem é que gosta de falar mal dos outros? Quem não tem ética. A ética cristã, assim como existe a ética profissional, assim como existe a ética no meio onde você atua, tem que ter a ética cristã. E existe a ética cristã. Você já estudou sobre a ética cristã? Então vamos ver isso, entendeu? Tem hoje, ela passou por um processo, o cânon sagrado, a nossa medida, o nosso padrão normativo. O que é canonização? Tem nada a ver com aquela ideia católica. Canonização é um processo pelo qual os livros da Bíblia se tornaram normativos para a comunidade. E o que é canônico? Canônicos são os livros aceitos pela comunidade. Espera aí, por que os livros que foram aceitos? Porque surgiram muitos livros antes de Jesus chegar aqui na Terra e depois. Quando você estuda a história da igreja, eu não vou entrar aqui a fundo. Os gnósticos, por exemplo, escreveram supostas histórias de Adão, de Enoque, e aí eles tentando inserir dentro da igreja algum tipo de doutrina, mas como a igreja rejeitava, porque ela estava fundamentada no cânon dado pelos apóstolos, o que eles faziam? Eles faziam uma assinatura falsa para dizer que o livro era verídico. Por isso que Paulo, quando escrevia suas epístolas, observa o final das cartas dele, ele diz assim, ó: a assinatura do meu próprio punho. Todo mundo reconhecia a assinatura de Paulo. Quando a Bíblia diz a assinatura do meu próprio punho, Paulo diz. Quem já leu isso no final das cartas? Quem já leu? Quando você estiver lendo as epístolas paulinas, olha lá no final. Sempre porque às vezes Paulo estava preso. Aí tinha um discípulo, ele recebia uma palavra de revelação de Deus, ou uma inspiração para escrever, tratando o problema da igreja em determinado lugar. Aí ele estava numa situação que ele não podia escrever, então alguém escrevia para ele e ele ia ditando, ele ia falando. Só que na hora de assinar a carta, para fechar o rolo e enviar, ele assinava. A assinatura dele era conhecida. Aí diz a assinatura do meu próprio punho. Por quê? Porque teve um monte de gente que tentou falsificar a assinatura dos apóstolos. Por isso que nos dois concílios que aprovou o cânon sagrado, os livros que seriam normativos para a igreja, teve vários livros que foi rejeitado. Porque quando submetido ao critério de análise, apostolado, não condizia com o que os apóstolos falavam, poder de transformação, não alterava e não mudava a vida do ser humano na forma comportamental, como a que os apóstolos escreveram inspirado por Deus, os profetas do Velho Testamento escreveram inspirado por Deus, quando submetidos a um crivo, eram reprovados, por isso foram rejeitados. E aí entrou apenas os 66 livros, que é o que nós temos até hoje. Aí vem a pergunta: e os livros católicos? E os judeus, que só tem 24 livros no Velho Testamento? A nossa Bíblia tem 39 livros no Velho Testamento. Dos judeus, os israelitas, que foram os primeiros que receberam a Bíblia, só tem 24. E dos católicos, tem 7 a mais do que o nosso. Vamos lá. A dos judeus é igual a nossa. A dos israelitas, os primeiros que receberam a Bíblia, é igual a nossa. Não falta nada na deles. Mas espera aí, a deles é 24 e o nosso é 39, mas é a mesma coisa? É.
Mesma coisa. Não falta nada. Na Bíblia deles não falta nada relacionado a nós. Pergunta, por quê? Porque os judeus, por exemplo, nós temos livro de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis. Para os judeus não existe 1 e 2 Crônicas. Eles pegaram esses dois livros e é um só. 1 e 2 Samuel é um só. 1 e 2 Crônicas para nós, para eles é um livro só. 1 e 2 Reis para nós, para eles é um livro só. Esdras e Neemias para nós são dois livros, para eles é um só. Eles pegaram e formaram um só. Oséias até Malaquias são 12 livros. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, 12 livros. Que nós chamamos de profeta menores, para nós é 12 livros, para eles é um só. Eles juntaram tudo, é um livro só. Eles foram os primeiros, antes de nós. Então, os livros dele é diferente dos nossos? Não. O conteúdo é a mesma coisa. Só que nós classificamos o Velho Testamento em 39 livros, eles classificam em 24. E o livro dos católicos, a Bíblia dos católicos? Por que tem 7 livros a mais? Eles inventaram isso em 1546, há menos de 500 anos atrás. Por quê? Pergunto por quê? Por causa da reforma protestante. Do Martinho Lutero. Na Alemanha, Ulrico Zwinglio. Na Suíça, Calvino. Na França, depois na Suíça. Quando esses reformadores surgem, a Igreja Católica, para combater os reformadores, só tinha um jeito. Por que surgiu a reforma protestante? Porque os monges católicos, Martinho Lutero e outros, não concordavam com as distorções bíblicas católicas. Por causa disso, eles proporam sola fide, somente a fé, solo Cristo, somente por Jesus, sola gratia, salvação só pela graça, sola Escritura, somente pela Bíblia, e solo Dio da glória, somente Deus é glorificado. Por que eles propõem isso? Porque a Igreja Católica propunha salvação não mais pela graça, mas pelas obras. Você paga e você tem perdão do pecado, você entra no céu. Você paga e o seu ente querido que morreu meio duvidoso se salva ou não, foi para o purgatório. Mas você pagar X, ele salta do purgatório e vai para o paraíso. E aí o teólogo Martinho Lutero falou, isso está errado. Aí começou a reforma protestante. Mas para afirmar a sua doutrina, a Igreja Católica precisou resgatar livros escritos entre o livro de Mateus e Malaquias, ou entre o livro de Malaquias e Mateus, e teve que resgatar livros que surgiram na época da igreja primitiva, dos apóstolos, que eram escritos falsos, dando origem assim a 15 livros. Depois eles diminuíram, caiu para 11, e por último diminuiu, caiu para 7, que é o que eles têm até hoje. Esses livros foram aprovados no Concílio de Trento, na cidade de Trento, 1546. Foi mais de um ano eles debatendo o assunto, para quando foi aprovado os livros católicos. De parte de briga, de pancadaria, os bispos pegavam na batina, nas barbas um do outro, brigando no processo para a aprovação dos livros que entraram formando os livros normativos da Igreja Católica. Está fazendo sentido? Ok? Então aí nós temos aí o processo da formação do cânon judaico, o cânon sagrado para os protestantes e o dos católicos. Os judeus dividem a Bíblia em 3 partes. Usa esse carro ruim aqui, né? Não dá pra ver nada. Alguém está enxergando? Não. Quer pagar? Essa luz aqui quer apagar? Também? Também não. Desliga essa daqui, deixa essa aqui, Marcela, em mim, qualquer coisa levanta ela um pouquinho, não tem problema. A Bíblia dos judeus está dividida em 3 partes. Diga, 3 partes. Lei ou Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. A outra parte eles chamam de profetas ou Nevim, está escrito Nebim ali, vocês querem ver mais se lê Nevim, eles chamam de profetas.
Vai, ó, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 menores que é um só para eles. Esse aqui eles chamam de profetas, ou Nevim, do hebraico. E por último eles citam os escritos, ou o que é do vindo, que é Salmo, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentação, Eclesiastes, Esther, Daniel, Êxodo, Neemias, que é um só, e Crônicas. Isso aqui é a tríplice divisão da Bíblia judaica. Os judeus dividem. Jesus fez essa citação. Jesus, ele disse, Mateus 24, versículo 44, Jesus citou a Bíblia desse jeito aqui. Ele disse assim: não foi isso que eu sempre vos falei, que estava escrito a meu respeito na lei, nos salmos? O salmo está onde? Nos escritos, nos salmos e nos profetas. Quem já leu essa passagem? Quem já leu essa passagem? Mateus, Lucas 24, 44. Jesus diz: não é isso que eu sempre falei? Lembra? Capítulo 22, os discípulos caminho de Emaús. Não é 24 mesmo. Não é isso que eu sempre falei, estando convosco? Que se importava, que se cumprisse o que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Os salmos é os escritos. Ele citou essa tríplice divisão da Bíblia que os judeus têm. Nós dividimos a Bíblia em 4 partes e não em. Nós não dividimos em 3, nós dividimos em 4. Nós dividimos em Pentateuco, histórico, poéticos e proféticos. Nós dividimos a Bíblia em 4 partes: Pentateuco, histórico, poético e profético. Eles dividem em 3: lei, profetas e escritos. Nós dividimos em 4. Quais são os 5 livros do Pentateuco? Gênesis. Pentateuco são 5 livros. Primeiro, Gênesis. Segundo, terceiro, Levítico. quarto, Deuteronômio. não, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia nós chamamos de Pentateuco. A palavra Pentateuco é uma palavra grega, que é um conjunto de 5 livros. Os judeus chamam de Torá. Os outros livros nós chamamos de história. Vai de Josué a Esther. São 12 em ordem: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. 12 livros nós chamamos de histórico. Poéticos: 5: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São 5 livros poéticos. Lembrando, gente, depois eu vou mandar os slides para vocês. Então os livros poéticos são 5. Está tudo em ordem, que eu estou colocando em ordem. Quem é que fez essa separação da Bíblia assim? Essa separação é inspirada por Deus? Não. Quem separou? Os teólogos. Para quê? Para melhorar a sua maneira de estudo, para melhorar a sua forma de memorização. Os livros inspirados por Deus, os escritos, o que está escrito dentro dos livros, dos 5 livros do Pentateuco, dos 12 livros históricos, dos 5 poéticos e dos 17 proféticos. O conteúdo é inspirado por Deus. O que não é inspirado por Deus? Foram os outros que colocaram para melhorar o estudo. As 4 divisões: Pentateuco, histórico, poético e profético. O capítulo, um número grande, aquele número grande, capítulo, número menorzinho, versículo. Isso aí tudo é coisa do homem, criado só para fazer o quê? Facilitar. Já pensou se não tivesse surgido um estudioso para criar, separar a Bíblia em capítulo e versículo para você ler? Aí o pastor falou: gente, nós vamos ler agora uma porção do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aí não tem o capítulo 61, não tem o versículo. Como você vai achar? Aí quem foi que fez essa separação em capítulo e versículo? Os teólogos. Para facilitar. Está fazendo sentido? Ok? Os proféticos são 17.
vai de Isaías a Malaquias. Desses 17, o 17 é dividido em duas partes. A primeira parte nós chamamos de profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel. Isaías, Jeremias, lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Isso aqui é chamado de profetas maiores. Por que profetas maiores? Porque eles eram os bambambam, tinha dom de visão mais do que o outro, era melhor? Não. Só eram profetas maiores por causa do conteúdo que eles produziram, o tempo de profecias, tamanho do conteúdo produzido, chamado de profetas maiores. Os profetas menores eram aqueles que produziram menos conteúdo, vai de Oséias a Malaquias. Então, os profetas são 17, de Isaías a Malaquias. Essa é as 4 divisões da Bíblia. O Novo Testamento também está dividido em 4 seções. O Novo Testamento também está dividido em 4 seções.